Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à terceira temporada da TV Rally, o nosso canal de comunicação do Rally da Safra com todos vocês que vivem e respiram o agronegócio brasileiro, assim como a gente aqui na AgroConsult. Eu sou o André de Bastiani, coordenador-geral do Rally da Safra 2023 e serei o seu guia nesse programa semanal que tem por objetivo levar o que acontece no campo, dentro das porteiras do nosso Brasil que produz, para você que nos assiste. Toda terça-feira traremos relatos diretamente do campo sobre as condições de lavouras de soja e de milho, além de assuntos pertinentes que interessem a toda a comunidade do agronegócio no nosso país. Pessoal, mas esse cenário aqui tá meio velho já, né? Eu acho que essa 20ª edição aqui pode trazer uma linguagem mais moderna, vocês não acham? Bora! Agora sim, eu acho que a gente está pronto para começar a terceira temporada da TV Rally, dessa vez de estúdio novo e também num formato novo aqui, um formato de videocast, no qual a gente vai aproveitar para trazer atualizações sobre o que está acontecendo no campo, o que nossos técnicos têm observado e para deixar vocês sempre muito bem informados, né, a respeito das condições da safra brasileira de grãos. E a gente começa um ambiente novo, estúdio novo e numa safra promissora. Nós já fizemos aqui um relato para vocês em relação ao potencial produtivo dessa safra, né? Semana passada fizemos o evento de lançamento do Rally. Falamos aí de uma estimativa de 153,4 milhões de toneladas de grão, né? Então um crescimento de mais de 18% em relação à safra passada, mas uma safra que traz ainda muitos desafios e é por isso que a gente está aqui para conversar um pouco sobre esses desafios e entender quanto que muda, porque eu sei que do lançamento do Rally até agora a gente já tem mudanças no cenário, então é importante a gente trazer para vocês. Então fiquem ligados que a TV Rally está começando. Agora sim, estamos de volta aqui para começar então esse primeiro episódio da TV Rally e trazendo aqui os números do Rally, né? A gente está começando a TV Rally, mas nossa equipe já está no campo, já faz aí 2 semanas que estamos rodando o Brasil e a gente tem alguns números aí para mostrar para vocês. Então já são 3 equipes realizadas, a gente vai falar hoje sobre isso, 2 equipes no Mato Grosso, uma equipe no oeste do Paraná e outra que já se inicia também essa semana. Já fizemos mais de 9.000 quilômetros, mais de 54 cidades que a gente amostrou e realizamos aí, ó, 182 amostras. Nossa meta aqui é 1.500, é ousada aqui, mas estamos começando e vamos de passo em passo. 110 mil seguidores nas nossas redes sociais, então se você ainda não segue a gente, corre lá, vamos seguir, acompanhar o nosso material, porque a gente já tem aí, ó, 3 milhões de exibição dos nossos conteúdos. O pessoal tem preparado aí material de muita qualidade para compartilhar com vocês, esse ano tá muito especial. Então não deixe de acompanhar o Rally. E já fizemos o nosso evento de largada também, né? O evento que a gente chama do pré-Rally, trazendo os números, trazendo aqui as condições de cada uma das regiões. E você também, se não acompanhou, a gente já fez aqui um detalhamento sobre cada uma das regiões, números pré-Rally antes de a gente ir para campo, né? E a partir de agora a gente começa a falar sobre o que os nossos técnicos viram no campo. E tem algumas mudanças. E eu começo então aqui com 2 convidados, tanto o Gildomar Lindemann e o Valmir Assarice. Os dois percorreram as 2 primeiras semanas, na verdade o Gildomar as 2 primeiras, o Valmir a primeira semana lá no Mato Grosso. Então estão cheios de novidades aqui para compartilhar com a gente. Gil e Valmir, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Deco, pelo convite. É um prazer estar aqui com a turma e vamos conversar bastante sobre a safra aí. É isso, mais uma vez agradecemos o convite de estar para trazer um pouquinho mais de informação a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Eu acho que é tudo de um pouco aqui, ô Valmir. Eu entrei no estúdio e falei, rapaz, que negócio bonito, tô me sentindo numa rádio aqui, hein? Tá muito legal, bacana, parabéns à turma aí. Ó, e essa é a ideia, negócio informal, vamos conversar aqui, se a gente se perder no meio a gente volta e continua a conversa. Porque essa é a ideia dessa temporada do Rally, a gente trazer algo mais informal e é uma conversa que eu sempre faço, por exemplo, com cada um que chega de viagem, né? Cara, já chega de viagem, a gente quer saber tudo e conversa e entende. Então, a gente montou esse modelo para fazer isso, fazer o que a gente faz no nosso dia a dia aqui, bater um papo e entender cada uma das regiões. Ô, Valmir, 20 anos de Rally, hein?
Eu, pelo menos, dos 20 anos, eu já fiz 19 deles. Você, quantos? André, eu quase lá, eu fiz um pouquinho menos. Eu já fiz 14 anos desses 20, participei de 14 edições. Mas eu confesso que o Valmir deve ter mais quilômetros rodados que eu, porque, rapaz... E mais camisetas sujas, né, Valmir? Porque nunca vi alguém pra sujar tanto uma camiseta no rally que nem o Valmir. É muito trabalho, Deco. Muito trabalho durante o dia, durante as nossas amostras. Sob chuva, sob sol, a gente está sempre coletando amostras. E aí, as nossas camisetas, que são brancas, elas voltam um pouquinho no tom um pouco menos branco pro hotel. Ô, Gil, rodar no rally é prazeroso, né? A gente fala aqui, todo mundo gosta, tem sempre uma troca de experiência muito forte com todo mundo que tá viajando. E é bacana, né, que às vezes tem os patrocinadores rodando também, então um de cada segmento, e a gente tem a oportunidade de ficar uma semaninha lá discutindo. Às vezes até um Big Brother, né, porque assim, uma semana, todo mundo junto no mesmo carro, rola até uns enroscos de vez em quando. Mas não é simples, né, Gil? A gente acorda cedo, a gente anda bastante, é puxado. Conte um pouco desse dia a dia do rally pro pessoal entender. 8 anos de rally também já, André, então tem um bocado de história pra gente relembrar aí. E como você falou, a gente comenta muito que é um reality show do agro, né? Tem pessoas que vão para conhecer o rally, para conhecer uma região, mas tem pessoas que já são, às vezes a gente pega um patrocinador, por exemplo, da região, né? Que ajuda muito no conteúdo, conhece um pouco mais das estradas, e a rotina é pegada, assim, tem que ser bruto mesmo no sistema, porque a gente acorda cedo para tomar café, 6 horas já está abrindo todos os cafés da manhã nos hotéis, 7 horas já estamos na estrada, fazendo a amostra, o dia clareou, nós estamos lá aproveitando a produtividade do dia. Eu costumo dizer que vocês reclamam de barriga cheia, rapaz, porque difícil mesmo era há 20 anos, quando a gente começou o rally, que daí sim, né, tinha a razão do nome rally, porque, rapaz, estrada naquela época era difícil. E eu lembro que não tinha muito desse negócio que a gente tem hoje, que tá saindo de uma cidade tal, já sabe onde é que vai dormir na outra cidade, já sabe qual que é o roteiro, já sabe onde que vai almoçar. Naquela época, rapaz, é meio que assim, ó, vai até onde der, chega lá, vê se acha um hotel, se você chegar, né, porque por várias vezes a gente já ficou atolado, e é algo que a gente tem que reconhecer, cara, a condição de infraestrutura, e não é só estrada, mas também na questão de hotel, restaurantes, cara, mudou de uma forma gigantesca, né, e isso é um pouco do desenvolvimento do agro, né, ao longo desses últimos anos, que traz desenvolvimento social, econômico para toda a sociedade. Não é por menos que alguns municípios aí do interior do Brasil têm o maior índice de EDH, né? Por conta disso, de quanto que se desenvolveu essas regiões. O Valmir ainda é o nosso GPS, né? Às vezes a gente não sabe aonde almoçar na rota. E ele lembra dos primórdios lá, quando ele andava, né? O carro não era nem traçado ainda. Ele, ó, lá tem um lugar bom para almoçar em tal lugar. Mas realmente, né, tá uma diferença brutal, assim, dos 8 anos que eu rodo, a gente já vê a diferença nas estradas, os hotéis, o pessoal sempre melhorando aí para atender melhor o agro, né? Muito bem, vamos falar então um pouco de safra? Ó, vocês já rodaram Mato Grosso, Gildomar rodou a região oeste do estado, Valmir rodou o Médio Norte, então tem algumas atualizações pra gente fazer aqui. Mas antes eu queria chamar aqui um vídeo que o Valmir gravou, que eu acho que faz um bom resumão aí do que foi visto. Vamos dar uma olhada? O Rally da Safra 2023 dá a largada na região Médio Norte e Oeste do Mato Grosso, numa edição especial, onde completamos 20 anos de estrada. Durante o percurso encontramos lavouras que vai desde o enchimento de grãos até a colheita. Além das áreas de algodão, encontramos áreas cultivadas prontas debaixo de pivô. E devido à demora na regularização do regime de chuvas, fica evidente essa diferença de ciclo. Essa área plantada aqui ao fundo, ela ainda está em enchimento de grãos e levará cerca de 2 a 3 semanas para concluir o ciclo, enquanto a área do pivô já foi feita a colheita. A irregularidade climática trouxe perdas pontuais para a região. Algumas lavouras ficaram com o porte mais baixo, outras ficaram com menos grãos por planta, mas no geral as condições são muito boas, confirmando nossas expectativas para o estado. Durante o percurso, além de avaliarmos a produtividade, também avaliamos a sanidade das lavouras. Doenças de final de ciclo, manchas foliares, lagartas, mosca branca estão dentro da normalidade. Fique atenção para o percevejo, que agora na fase final da cultura não traz danos, mas é muito importante para a cultura sucessora. Um ponto importante a se considerar é a dificuldade de retirada da soja no campo, devido ao excesso de chuva das últimas semanas, o que tem alongado o ciclo da soja.
O Rally da Safra volta para a região daqui a 2 semanas para avaliar as lavouras médias e tardias. Caso o clima colabore para a colheita e o enchimento de grãos, confirmaremos um ótimo potencial produtivo. Se essas condições se confirmarem, teremos um novo recorde de produção para o estado. Valmir, ficou muito legal o teu vídeo aí, cara. Deu para ter uma noção boa do que vocês viram na região. Mas eu queria aproveitar para te perguntar aqui pessoalmente, né, cara, de maneira geral, depois de uma semana rodando aí a BR-163, como que você avalia o potencial das lavouras? Vamos dizer que quando a gente fez o pré-rally, a gente falou aqui do Mato Grosso numa produtividade aí de 60 sacos por hectare, né? Que é o que a gente estava trabalhando para a produtividade estimada para essa safra 22-23, contra, deixa eu pegar os dados aqui, 61,2 da safra passada, que havia sido o recorde, né? Depois da tua rodada, estamos mais para chegar para 61 para ter que baixar esses 60. André, a gente trouxe algumas novidades, até surpreendeu a nossa equipe, que no pré-rally, nos nossos acompanhamentos, nós viemos monitorando desde o plantio lá da soja em setembro e o clima foi bastante irregular no Mato Grosso. Chovia na medida, chovia um pouco abaixo, não choveu aonde o produtor queria fazer o plantio, teve que mudar as estratégias e nós fomos com essa ideia, com esse pensamento. A soja precoce é a que mais sentiu, é a que mais vai sofrer com essa estiagem, com essa irregularidade das chuvas. E não foi bem isso que a gente viu. No Médio Norte, a gente tem um melhor início de safra de todos os tempos. Que ótimo, hein, Valmir? Ô, Valmir, outra coisa que você coloca aqui no vídeo também, né, falando daquela questão de cenário de chuvas, de dezembro, janeiro, agora também, o pessoal com dificuldade na colheita, isso até atrasa um pouco a colheita, né, o pessoal querendo correr para plantar o milho segunda safra e acaba ocorrendo alguns atrasos. Você falou também um pouco de alongamento de ciclo, né, que vocês conseguiram ver, mas eu queria que você traduzisse para a gente aqui, no dia a dia do produtor, né, no manejo, o que você tem visto em termos de diferença lá e o que isso acaba acarretando? Perfeito, André. Essa diferença do manejo, ela vem por uma mudança de estratégia. O último mês, digamos assim, de 15 de dezembro a 15 de janeiro, choveu praticamente todos os dias nas fazendas. Então o produtor teve uma dificuldade de entrar, a soja percebeu esse clima um pouco mais úmido, vegetou um pouco mais do que o normal e atrasou a entrada da colheita. O produtor tem feito a dessecação das lavouras para tentar antecipar, mas as lavouras em desenvolvimento, ele se viu obrigado a fazer mais uma aplicação de fungicida, que vai controlar também as doenças de final de ciclo, mas para a colheita ela acaba postergando um pouquinho essa colheita. A entrada fica um pouco mais tarde, mas preserva um bom potencial das lavouras. Isso é algo interessante, porque a gente sempre vê, né, lavouras aí no estágio final de ciclo, o produtor já abrindo mão talvez de uma última aplicação de fungicida e às vezes a última aplicação ajuda aí para manter peso, né, que é algo bem importante para o potencial produtivo das lavouras. Exatamente, e a gente viu que mesmo nessas variedades precoces sendo dessecadas, a doença de final de ciclo está sob controle, muito menos do que a gente via em anos anteriores. E essa doença de final de ciclo é o que ajuda, em muitos casos, a antecipar um pouquinho a colheita, além da dessecação. Então, a dessecação natural. A dessecação natural. Esse melhor controle, esse manejo mais eficiente, também posterga alguns dias a soja. E isso a gente vai ver no trato cultural, né, nessa mudança que ele tem feito de estratégia, para o reflexo na safrinha. Ô Valmir, a gente rodou essa região do Médio Norte, do Oeste do Mato Grosso, aquela semana ali do dia 8 até o dia 14 mais ou menos. Dessa semana última a gente rodou o estado do Paraná e essa semana estamos rodando o sudeste do Mato Grosso, né? E eu queria entender um pouco, então já faz 2 semanas que estiveram lá no Mato Grosso, né? E eu queria entender o que mudou desde então, porque o pessoal está muito acostumado a ver o trabalho que a gente faz no Rally, que está acompanhando cada uma das regiões, mas no final das contas esse é um trabalho permanente aqui na AgroConsult, né? A equipe do Valmir está o ano inteiro avaliando as lavouras, entendendo o que se passa em cada uma das regiões. Quais foram as atualizações que vocês tiveram desde que vocês passaram agora naquela semana do dia 9 para agora? Chuva continua atrasando colheita? Como é que está a condição?
André, a colheita ela continua atrasada em relação à expectativa, porém o cenário mudou. Abriu alguns dias de sol, o pessoal aproveitou para colocar as colheitas que estavam lavouras dessecadas, lavouras prontas para colheita, colocar em dia essa colheita e também fazer novas dessecações. Nossa expectativa é que se o clima manter-se favorável, a colheita ganha um ritmo muito mais forte dessa semana em diante. Muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho do oeste do estado, então. Valmir liderou a equipe do Médio Norte e Gildomar estava liderando a região oeste. E Gil, eu lembro que quando a gente largou, a gente falava muito das condições até adversas do oeste, né? O produtor teve que plantar numa condição que não era ideal, até porque é uma região que tem a presença do algodão safrinha muito grande, né? E a gente via as lavouras precoces sendo bastante afetadas. Foi isso que vocês viram no campo? Em partes foi, André. Mas assim, pequena parte dessas precoces a gente encontrou nessas condições. E quando a gente foi andando com as nossas avaliações e também coletando mais pesos, né, e fazendo a umidade das lavouras, a gente foi percebendo que também estavam em muito boas condições, se não talvez até melhores que o próprio Médio Norte. A gente encontrou lavouras aí com um stand muito bom, recorde de stand, por exemplo, para a região oeste do estado. E os pesos também, né, surpreenderam em função desse clima, muitas vezes adverso, né? Então, choveu muitas vezes na hora que tinha que chover. Engraçado, né? A gente fala muito da condição climática difícil, mas a soja nos traz aí alguns ensinamentos, né? Porque às vezes não é só a quantidade de chuva, é a distribuição da chuva, é a questão da posicionamento também da variedade no lugar certo, na hora certa. Tem uma série de outros fatores, né? E você falou um pouco do clima, Gil. Traz pra gente um pouco mais dessa condição climática do oeste do Mato Grosso no desenvolvimento, como foi? André, a chuva, ela estava o tempo todo beirando o limite, né? A gente teve realmente uma implantação um pouco mais complicada, mas ao longo do desenvolvimento das lavouras, a gente percebeu e acompanhou aqui do escritório, até chegar no Rally, de que as lavouras elas estavam sempre recebendo chuvas no limite do estresse hídrico, né? Então a gente fica num limiar entre ter uma quebra de safra, se falhar alguma chuva, ou ter um novo recorde se a chuva vier. Então são pouquíssimas chuvas que vão determinar realmente se a região oeste vai ter uma quebra ou vai ter um novo recorde acima da expectativa, né? Isso é relação também, o que a gente viu até agora, né? Tem muita coisa para acontecer, em especial nas demais regiões que não estão tão avançadas, né? Essa semana a nossa equipe está indo para o Sudeste, que é uma região que estava mais adiantada em termos de plantio, né? E a gente ainda vai percorrer o leste, né? Todo o Vale do Araguaia, que daí sim tem um atraso gigantesco em relação aos últimos anos. Valmir, aparentemente cenário positivo, é possível que a gente revise nossos números para cima, né? Se essa condição climática continuar ajudando, que nem o Gildomar falou, mas é isso, só flores por enquanto? Como é que está a questão de pragas e doenças, por exemplo? Algum ponto de alerta? André, pragas e doenças estão sob controle de forma geral. O que nós vimos é bastante ataque de percevejo. O percevejo, para a soja, quando ele está no final de ciclo, ela quase não é muito importante, mas ele é super importante para o controle no milho, principalmente nos estágios iniciais. Em relação ao que o Gil falou sobre as plantas estarem muito perto do estresse e a condição ideal das chuvas, é o limiar entre a gente falar num recorde de safra ou falar numa quebra de safra. Uma chuva faz toda a diferença. E o que a gente observa no Mato Grosso, a gente caminha a passos largos para bons resultados, mas com dois cuidados. Primeiro, a gente precisa tirar essa soja do campo, a gente precisa conseguir evoluir um pouco mais na colheita, e o peso de grãos, e aí isso é a função das próximas equipes que a gente vai observar no Mato Grosso. Caso a gente tenha um bom peso de grãos e a contagem dos grãos permaneça da forma que a gente encontrou nas equipes precoces, teremos bons resultados para o Mato Grosso. Sabe que o pessoal me pergunta sempre, né? André, pode acontecer alguma coisa ainda que mude a expectativa em relação à produção dessa região ou outra? Daí eu falo, cara, a safra só está garantida quando ela chega no armazém. Antes de chegar no armazém, não está nada garantido, porque sempre pode acontecer alguma coisa, né? Então por isso que é importante a gente estar acompanhando cada um dos momentos
para trazer a melhor informação. Mas boas notícias, né? Mato Grosso, estava vendo aqui, safra passada produziu 41,2 milhões de toneladas. Então esse ano a gente já está com as estimativas de 60 sacos perto dos 42 milhões. Então com o aumento de área que a gente tem e com essa condição atual, é possível que a gente ultrapasse esses números. Vamos mudar a fita aqui, vamos falar um pouco da equipe que percorreu então o estado do Paraná, e a gente tinha várias dúvidas também em relação ao Paraná, porque esse é um terceiro ano consecutivo de laninha, e quando a gente sabe que um ano de laninha a gente tem clima bastante irregular, e isso afeta especialmente a região sul. Ano passado foi terrível o cenário que a gente vivenciou, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no oeste do Paraná, sul do MS, foram super afetados e tivemos quebras de produção muito grande. Esse ano o Rio Grande do Sul está sendo afetado, chuva muito irregular, principalmente a metade sul. Sei que a gente vai perder produtividade, sim, então a condição não é boa, mas a gente vê que ela tem se limitado, essa condição mais adversa, mais ao Rio Grande do Sul. E uma dúvida era o oeste do Paraná, né? Porque a gente viu alguns bolsões no Paraná de clima mais irregular, e daí a gente estava curioso para saber qual que era a situação lá do oeste do Paraná. E a gente fez um vídeo também, né? Na verdade quem fez foi o Judomar, que conta um pouquinho dessa história. Vamos dar uma olhada? O Rally da Safra 2023 desembarcou no Paraná na última segunda-feira, dia 16. Nós percorremos as regiões norte e oeste do estado. Saímos do município de Maringá e passamos por Cascavel, Toledo, Palotina, Goiôerê e Campo Mourão. A região norte apresenta boas condições de desenvolvimento. Não faltou chuva e o calendário está dentro da normalidade. Já a região oeste podemos dividir em duas micro-regiões. O Alto Oeste, que compreende os municípios Cascavel, sentido a Maringá, e o Baixo Oeste, descendo sentido à fronteira, Paraguai e Mato Grosso do Sul. O clima não foi ideal em nenhuma das regiões. Primeiramente, tivemos muita chuva no momento da implantação da cultura. Depois, no mês de dezembro, o terceiro ano consecutivo dos efeitos do Laninha na região sul trouxe um período de estiagem para as lavouras. A junção desses efeitos climáticos expressou alguns sintomas nas lavouras. Primeiramente, um alongamento do ciclo vegetativo das lavouras em média de 5 a 8 dias, que foi seguido depois de um período de estiagem, que acabou causando o abortamento de vagens e também de grãos, principalmente nas áreas mais próximas ao lago da usina de Itaipu e nos solos mais arenosos. As áreas que estão no início do estádio reprodutivo vêm se desenvolvendo muito bem. Se não faltar luminosidade para completar o enchimento do grão, umidade do solo e chuva na medida certa, os produtores esperam uma recuperação da produtividade nessas áreas mais tardias. Nossas análises de campo mostram também um baixo peso de grãos dessas primeiras lavouras colhidas, abaixo da expectativa dos produtores. Quando o assunto é pragas e doenças, algumas lavouras foram acometidas com ferrugem. Além disso, os produtores tiveram mais trabalho para manejar percevejo, vaquinha, lagartas e trips. E o Rally da Safra retorna para o estado do Paraná no final do mês de fevereiro e março. Avaliaremos as áreas mais tardias, como o norte, o sudoeste e os Campos Gerais. Até lá! Rapaz, esses caras aí estão aprendendo a gravar vídeo, né? Parece tudo ator já. Eu lembro da primeira TV Rally, todo mundo travadão pra gravar um vídeo. Tinha que gravar o vídeo umas 500 vezes. Agora não, né? Saiu o pessoal tudo bonitão aí. Parece ator, hein, cara? Parabéns, ficou bem legal. Entrevista e tudo já, né? Não, ficou legal, parabéns. Muito bacana mesmo. Ver essa mudança de postura, né? O pessoal conseguindo utilizar muito mais as redes, conseguindo se comunicar muito melhor. Pô, tem ficado sensacional. Parabéns, pessoal. Gil, você mostrou ali um pouco das condições. De fato, tem algumas adversidades no Paraná, principalmente quando a gente olha para o oeste. Mas eu queria que você fizesse um paralelo em relação à safra passada. A gente já falou um pouquinho como é que foi o clima, mas você esteve também nessa região, percorrendo essa mesma região na safra passada, que era o núcleo ali da quebra, e percorreu essa. Então, ninguém melhor do que você para fazer esse paralelo, né, em relação à safra passada e essa lá no Paraná. André, eu lembro muito das primeiras áreas que eu entrei no Paraná. 5 sacos, quando achava uma de 10, 15 sacos era uma alegria. Vários produtores vinham, né, até o carro do Rally para como é que tá dando aí? A gente realmente encontrou uma situação bem adversa no ano passado.
E esse ano a gente sabia pelo menos que a gente ia encontrar alguns bolsões. E eu voltei em algumas daquelas lavouras que eu tinha feito ano passado. E a gente vê que no ano, por exemplo, na safra anterior, tinha quebras ali na casa de 70% em algumas regiões. E esse ano a gente pôde encontrar, sim, algumas partes um pouco mais prejudicadas. A gente viu um alongamento do ciclo, a gente viu abortamento de vagens, mas ainda são bem manchadas. Dá para se dizer que essas primeiras áreas foram realmente sentir um pouquinho mais, a mais precoce. Agora, quando a gente olha para as médias e tardias, a gente já vê uma recuperação, a gente vê que há um potencial produtivo ainda preservado, se o clima colaborar, né? Você estava pegando os números aqui. Safra passada, a média do estado do Paraná foi de 38,2 sacos por hectare. Sendo que quando a gente olhava para o oeste do estado, né, a média, sei lá, era 5, 10 sacos, né, era muito baixo. E eu me lembro que ano passado também, quando a gente pegou o norte, a região centro, teve uma condição bastante interessante. Agora nós estamos falando do nosso número pré-rally de 61,5 sacos por hectare. Não é o recorde do estado, mas já é um bom potencial. E a gente precisava, né, ir para campo para entender essa magnitude das quebras no oeste do Paraná e quanto que isso iria puxar para baixo. Como que você avalia então, Gil, a recuperação dessas lavouras daqui em diante? Porque eu sei que vocês têm números aí que já coletaram de questão de grãos por planta, peso de grãos. O o indicador que talvez você considere do que vocês viram no campo que mais garante aí uma condição de recuperação dessas lavouras? Acho que esse é o X da questão, né, André? Porque ano passado, quando nós chegávamos nas lavouras, nós não tínhamos grãos por planta e não tínhamos muitas vezes planta no stand. E esse ano a gente encontrou, até tem alguns vídeos que a gente fez ao longo da semana e encontramos algumas regiões com o terço inferior um pouco prejudicado nessas primeiras áreas, mas de uma maneira geral a gente encontra um excelente número de grãos por planta. Então a gente fala talvez até de recorde, né, Valmir, de número de grãos por planta, e um stand também de plantas lá no oeste muito bem estabelecido. O que foi uma das coisas que realmente garante essa recuperação da soja mais média e tardia. Então, de fato, o cenário que a gente tem agora é muito diferente do cenário que a gente vivenciou no ano passado, né? Dá para se dizer que ele está dentro da normalidade. Não temos um recorde, né, mas também não temos uma quebra do que foi o ano passado, né? Para ter uma ideia, o peso das primeiras áreas que nós coletamos, que também eram áreas prejudicadas pela seca, ainda assim estão 30% acima do que foi o ano passado, a média da região. Então, quando o peso da média da tardia entrar, com certeza esse número vai aumentar. E é importante ressaltar, né, Gil, que quando a gente fala do estado do Paraná, os ciclos são muito diferentes entre as regiões, né? Então a gente está falando do oeste do estado agora, que é um ciclo muito mais adiantado, região também que produz o milho segunda safra, né? Então tem que correr para plantar o milho, mas é um ciclo muito diferente quando a gente olha mais, um pouquinho diferente quando olha para o norte, bem diferente quando a gente olha já para a região centro do estado. E eu até estava vendo aqui, a gente volta ainda para o Paraná na equipe 9, né? Que vai ser ali pro dia 9 de fevereiro, mais ou menos, a gente vai estar voltando, fazendo ainda a região oeste do Paraná novamente. Mas depois a gente retoma para o Paraná lá na equipe 13, em 28 de fevereiro, que a gente faz ali toda a região de Ponta Grossa, Guarapuava também. E a equipe 14, que daí a gente faz, Pato Branco faz mais aquele sudoeste. Então tem muita coisa ainda pra gente avaliar no estado do Paraná, né? Eu volto pra lá de novo. Então tá bom. Então depois você volta pra cá também pra contar como que vão estar as lavouras. Então ótimo, obrigado, Gil. Bom, essa semana os nossos técnicos então estão percorrendo aí o sudeste do Mato Grosso, região lá de Rondonópolis, e vão entrar também no sudoeste de Goiás, fazendo as avaliações lá na região de Mineiros, de Jataí, Rio Verde, região que começou a safra bem adiantada, mas também tem uns probleminhas. E a gente já tem aqui um vídeo do pessoal falando um pouco da largada dessa equipe, então vamos dar uma olhadinha no que tem o Henrique e o Pereira para contar pra gente. Isso aí, turma, bom dia! Hoje estamos aqui em Campo Verde, onde a gente concentrou a equipe. E hoje junto com a equipe 4, a gente vai se deslocar até Primavera do Leste. E o Pereira, me conta, Pereira, pra onde você vai? Saímos hoje aqui de Campo Verde e vamos para Rondonópolis, avaliando as lavouras de soja. Perspectiva muito boa. Nos sigam aí nas redes sociais que serão atualizados ao longo do dia.
Perfeito, turma. Bora. Mais um dia de trabalho. Bom, então uma boa viagem aí pro Henrique e o Pereira. Sigam firmes aí na jornada pelo sudeste e sudoeste de Goiás. Tem uns restaurantes bons lá, não tem, Valmir? Com certeza, André, vão passar muito bem. Principalmente agora, que vão pegar poucas estradas de terra, uma infraestrutura que vai facilitar em bastante essa viagem dele. Tem bastante peixe bom lá, hein? Isso é verdade. Vou ver uma viagem para vocês. E na semana que vem a gente vai estar de volta para o Mato Grosso, né? Vamos estar avaliando agora as lavouras de ciclo um pouco mais médio, tardio, que foram essas lavouras que vocês disseram que também se surpreenderam com as condições. Então, mais uma equipe rodando o oeste, mais uma equipe rodando o médio norte, e daí vai ficar faltando só o Vale do Araguaia para a gente percorrer em outro momento. E essa é a nossa rotina aqui, né? Então, cada vez que vem alguém do campo, a gente quer trazer para cá, para trazer as condições, né? Aquele nosso papo de corredor para a gente fazer aqui junto com vocês, para trazer informações tempestivas de qualidade do que está acontecendo em cada uma das regiões. Então você não precisa nem mais viajar para cada uma das regiões para entender, é só acompanhar aqui o nossa TV Rally, nosso Videocast, sei lá como a gente vai chamar isso daqui, que eu acho que vai ter muita informação. Colocando também aqui uma ressalva, né? Semana que vem é importante a gente analisar Rio Grande do Sul. A gente já colocou uma condição aqui naquele pré-rally, né, das lavouras, esperando que chovesse. Choveu, mas não foi aquela belezura toda. Então semana que vem acho que vale a pena também a gente conversar um pouquinho mais sobre as condições do Rio Grande do Sul. É isso aí, pessoal. Gostaram? André, foi bem mais tranquilo do que as edições anteriores. A gente está mais acostumado a trabalhar nos bastidores, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais para trazer essas informações para o pessoal. Os caras estão ficando famosos, Os caras estão ficando famosos. Tem até agora... chimarrão com a cuia da Agroconsult. Beleza, pessoal. Um abraço para vocês. Obrigado aí. Fiquem ligados. Até a próxima.